Você já imaginou que tampinhas e outros pets, garrafa pet, podem ajudar a castrar animais? Bom, se você ainda não imaginou, fica aí que já já nós vamos explicar. Olá, está no ar mais uma mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e o nosso assunto hoje é muito interessante. Vou começar apresentando vocês o nosso debatedor aqui, o Cirilo, Wilson Cirilo, né, que tomou contato aqui com o assunto. O assunto chama Ecopets. O que é Ecopets para você, Cirilo, em princípio? É fazer juntar a proteção ambiental à necessidade de um controle de zoonoses em função, talvez, do desamor dos homens pelos animais. Exato. Por quê? Dizem que o animal é o melhor amigo do homem. Mas a premissa oposta ela não pode ser verdadeira. O homem, com certeza, não é o melhor amigo dos animais. E esse tema que nós vamos discutir hoje. Bacana, essa introdução foi muito bonita. Então eu vou apresentar aqui a Maria de Fátima, né, que é uma aluna do Universo do terceiro período, da Faculdade Universo do terceiro período. Ela teve uma atitude, uma ideia que outros centros já estão utilizando, mas que aqui em Juiz de Fora é pioneira. Ela vai explicar, eu vou pedir em primeiro lugar que ela explique. E ao lado dela a professora e doutora veterinária Juliana França, né, que tem aqui um currículo imenso que eu vou pedir licença aos telespectadores para não ler, mas ela é mestre e doutora em várias coisas, não é isso? Prazer, gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Maria de Fátima. Maria de Fátima, outros centros foram pioneiros nessa ideia. Explica o seu pioneirismo aqui, a ideia que você jogou para a turma e que teve adesão de vários alunos. Explica como que funciona isso e por que é importante. E logo depois eu vou pedir para a doutora Juliana falar da importância da castração. Por que é importante a questão, inclusive que ele colocou, que o Wilson colocou aqui, a questão de zoonose, a questão da saúde humana e a saúde do animal. Vamos começar então? Vamos. A minha ideia veio de uma reportagem que eu assisti e na Rio Ecopets. Essa ação já funciona lá e eles já castraram milhares de animais, tá, de rua, e é uma ação que ela não tem fim. Ela continua acontecendo, tanto no Rio de Janeiro com o Rio Ecopets, quanto em Curitiba, que também tem a Ecopets Curitiba, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que é onde nós temos contato, né, de onde a gente tira a ideia e de onde a gente tira algumas sugestões também para que funcione, para que dê certo. O projeto ele foi levado para a turma de medicina veterinária na Universo, e aí, conversando com os professores, a professora Juliana e o professor Rodrigo Guerra, nós resolvemos levar para a extensão. E aí, o coordenador, né, da medicina veterinária, que é o doutor André, aceitou a ideia, achou muito boa a ideia, e o diretor da Universo também, o professor Paulo, gostou e virou um projeto de extensão. E qual que é o objetivo? O objetivo é a gente recolher o maior número de tampinhas possível, qualquer tipo de tampinha, tá? Seja ela da garrafa PET até aqueles tonéis de óleo, né? Que tem as tampinhas plásticas também, shampoo, qualquer tampinha plástica. Pote de manteiga também. Pote de manteiga, pote de maionese, qualquer tampinha plástica. E aí nós vamos fazer a venda dessa tampinha e com o dinheiro nós vamos castrar animais de rua. Vamos iniciar com os animais de rua, tá? De rua mesmo, né? Daquelas que ficam perambulando pela rua. E depois nós vamos passar para os que recolhem os animais, né? Que tem os abrigos. E futuramente nós vamos fazer também as fichas cadastrais com o pessoal que não tem condições financeiras, né? A população que não tem, para poder castrar os animais deles também. Perfeito. Juliana, antes da intervenção aqui do meu amigo Cirilo, Juliana, doutora Juliana, explica para nós, é uma coisa que eu relatei aqui anteriormente em off, que eu sempre tive uma dificuldade com relação à questão de castração, né? Sim. Talvez porque a gente seja muito citadino, né, muito urbano, e a nossa visão do animal é uma visão assim, não é a visão de quem convive com ele no dia a dia. Mas quem tem ciência além dessa visão,
como a doutora no caso, pode nos explicar por que é importante a castração do animal em várias categorias. O pessoal de baixa renda, o animal que está na rua, o animal que está na sua casa, seja uma casa bem, vamos dizer, bem aquinhoada, com capacidade. Explica para nós por que é importante. Claro. Bom, a primeira questão sobre a castração que a gente coloca, pontua, é a questão do controle populacional. Então, cadelas e gatas, elas entram no cio, né, mais de uma vez ao ano, então elas podem gerar vários filhotes ao longo da sua vida produtiva. Se esse animal está dentro da sua casa, você consegue controlar se aquela cadela ou aquela gata vai ou não cruzar, porque você vai prender a sua fêmea, né? Ou, no caso, até o macho também você consegue prender para que ele não fique perambulando pela rua e cruze com outras fêmeas. E o que é um sofrimento para ele, né? O quê? O animal preso que está no cio, sim, é um sofrimento para ele. Então, mas imagine um animal que foi abandonado ou que tem acesso irrestrito à rua. Então, esse animal, essa fêmea principalmente, ela vai se reproduzir em larga escala, vamos dizer, né? Então, a geração de filhotes vai ser intensa. E esses filhotes, se essa fêmea já estava na rua, onde é que esses filhotes vão ficar? Na rua. Na rua. Na rua também. Então, começa a gerar um problema de saúde pública para a cidade, para o município. E aqueles que estão represados em casa também tem um problema, assim, eu não sei se eu estou falando corretamente, mas, por exemplo, a cadela ou a gata que forem impedidas de procriar, parece que elas podem ter câncer, o gatinho pode ter problemas urinários, tem uma coisa assim? Sim, tem. Esse seria o segundo ponto que eu ia tocar, que é em relação à saúde do animal. Sim. Se você tem na sua casa um animal pet, um cachorro, um gato, seja fêmea ou macho, e você não pretende que ele procrie, o ideal é que você procure um veterinário para realizar a castração do seu animal o mais cedo possível, justamente para evitar que ele tenha esses problemas de saúde no futuro. É muito comum o desenvolvimento de tumores, tanto em fêmeas quanto em machos, de cães e gatos, né? Em função da não castração. Perfeito. Ô, Juliano, Sim. Eu vi uma reportagem da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que foi a única pesquisa que tem sobre a população de animais de rua no Brasil. Outros não tem. Aí falou que o Brasil atualmente, fala 5 anos atrás, 2015, 2016, ele tinha 30 milhões de animais abandonados. O negócio é muito interessante. São 20 milhões de cães, aproximadamente, e 10 milhões de gatos. Aí ele colocou um outro negócio que eu achei muito interessante, foi o seguinte: nos grandes centros, a cada 10 pessoas, uma pessoa tem um animal de estimação, pode ser um gato ou um cachorro. E o índice de abandono de animais nos grandes centros também é de 1%. Aí você está falando que a questão da castração ligada à questão de saúde pública. Nem todas as cidades, Juiz de Fora, a prefeitura tem um programa de castração de animais. Sim. Parece que é um ônibus que anda circulando nos bairros, tal. Mas se você pegar a maioria das cidades brasileiras que não tem estrutura, você vê o nível de mortes oriundas de raiva canina e de gatos também, ele é muito alto no país, né? E não existe uma lei especificamente direcionada para quem abandona animais. Você passa no Rio Paraibuna, tem um despojo de um cavalo dentro do Rio Paraibuna. Eu já vi isso, né? E aqui, eu queria que você fizesse uma colocação. Como está a política de Juiz de Fora em relação à proteção animal e à saúde do animal de rua, né? E como você vê assim, a amplitude de atuação dessa campanha de vocês, porque, né, na realidade, reciclar tampas, ela pode envolver toda a cadeia produtiva de Juiz de Fora, os bares, restaurantes, associação comercial, CDL. Vocês pretendem ampliar o número de parceiros nisso daí? Eu estou falando com vocês assim, porque o Rotary tem uma campanha que é o selo de latinha. Sim. E nós conseguimos trocar X quilos de selim em cadeiras de rodas. Né? Como é que você vê essas coisas e a política de proteção animal em Juiz de Fora, especificamente? Tá, bom, o primeiro ponto sobre a política de proteção, né, em Juiz de Fora, a gente vê que ainda é muito deficiente. Nós temos uma ação muito efetiva de cuidadores, de pessoas que
acabam recolhendo esses animais que às vezes alguém abandonou próximo da sua casa, você vai lá, recolhe como lar temporário, cuida daquele animal. Muitas vezes essas pessoas gastam dinheiro do próprio bolso, ficam com mais de 10, 20 animais em casa cuidando e depois procuram algum outro dono que possa continuar cuidando. A adoção, né? A adoção, exatamente. Temos também a Sociedade Protetora dos Animais aqui em Juiz de Fora, que é muito requisitada. Inclusive, o abrigo deles vive basicamente em função de doações. Então, sempre que possível, eles também recolhem esses animais. Eles também têm essa ação de cuidar caso o animal esteja com algum problema de saúde e tentam destinar através das feiras de adoção. Então, o que a gente tem, basicamente, são essas ações, são as mais efetivas hoje aqui na cidade que a gente vê. O outro ponto era sobre a questão de ampliar a rede de parcerias. Isso. Ok. É nossa intenção, sim, ampliar essa rede de parceiros, até porque o projeto ele começou num grupo, começou com a Maria de Fátima e depois foi ampliado para um grupo de 10 alunos. O curso de veterinária da Universo abraçou o projeto, a Universo, como faculdade, abraçou o projeto do curso e a gente pretende, sim, que os cidadãos do nosso município se envolvam. Então, as pessoas que têm interesse em ajudar de qualquer forma que seja funcionando como um ponto de recolhimento de tampinhas. Às vezes a pessoa tem um restaurante, no meu restaurante a gente vende aquelas garrafas de refrigerante de 600 ml ou de garrafa de água. Então a gente tem como recolher essas tampinhas e queremos funcionar como ponto de recolhimento. Já é uma ajuda muito boa. Ou a gente quer trabalhar como voluntário no projeto também. O projeto está muito no início, mas a gente ainda precisa de muitos voluntários, porque a gente vai ter muita ação nesse projeto. Precisamos também, estamos fazendo parcerias com clínicas veterinárias para a gente realizar essas castrações também em clínicas pela cidade. Então, as parcerias com outras entidades, seja ela pública ou até mesmo privada, ou pessoas que queiram ajudar, ela é muito interessante. Tem um projeto aqui que, inclusive, já veio até aqui na mesa de debates, o Ecoleta. Vocês já ouviram falar? Não. É um projeto assim, de um grupo particular como vocês, e aqueles lixos que estão jogados assim, que às vezes o setor público, o Denlube, não consegue recolher, essas pessoas recolhem, chegam até o setor público e perguntam onde que eu posso colocar isso aqui. Talvez seria interessante uma parceria, porque eles devem recolher muita coisa jogada. Por exemplo, quando você vai num parque como o de Ibitipoca, ou mesmo em praias, em alguns lugares, alguns santuários aqui no Brasil, as pessoas largam garrafas lá. Exatamente. Né? Praia, né? Praia, principalmente, a pessoa larga garrafa, até tem a questão que acharam numa tartaruga lá, não sei quantas bingas de cigarro e tal. Então, essa campanha, essa junção de grupos é interessante, porque é a partir do público, né, do cidadão comum, que se constitui o público do setor público, né? Sim. Que é quando o político se vê instado a ajudar. Existem outros setores que poderiam estar com vocês ou que já estão com vocês na cidade atualmente, não? As parcerias que nós temos feito por enquanto são bem específicas, pessoas que viram de alguma forma, que ouviram falar do projeto de alguma forma e estão nos procurando para oferecer ajuda, justamente nessa forma que eu disse, se voluntariando para poder recolher essas tampinhas, ou às vezes tem algum comércio e pretende que o comércio funcione como um ponto de recolhimento. Bacana. Por enquanto, é essa a parceria que a gente está tendo, né, Sim, Maria? nós iniciamos com o único ponto de recolhimento na universidade, na Universo. Na universidade. E agora nós já estamos com 10 pontos, que inclusive hoje vai ser colocado na rede social, em Juiz de Fora. São 5 no centro e mais 5 espalhados no Morro da Glória e em outros bairros. Essa rede social, ela foi criada dentro do Universo, né? Essa rede social, quem criou ela foi o núcleo do projeto. Né? Ela tem o mesmo nome, né, do JF Ecopets, é só você colocar o @JF Ecopets, que
são as redes sociais onde o pessoal está movimentando muito, graças a Deus. Instagram e Facebook? Instagram e Facebook, sim. E uma coisa interessante também é porque toda vez que tem essa ação social, vocês fazem a coleta do material. E quem que é o comprador desse material de vocês? Eu digo isso, sabe por quê? É o potencial comprador, né? Eu tenho uma experiência que eu trouxe do Rio e de Belo Horizonte, é que nós ajudamos muito os catadores, os recicladores de Belo Horizonte. E lá o ponto de corte era com o comprador, é um intermediário. Sim. Então o intermediário comprava, ficava com a parte mais robusta da renda. Aí o que é que nós fizemos? Porque as empresas têm um compromisso social muito forte, as grandes empresas, todas elas os têm. O que acontece? Nós eliminando o intermediário, nós colocamos o reciclador em contato direto com o consumidor do seu produto, a renda das famílias aumentou muito. Então, já que vocês estão pegando um produto de valor agregado um pouco mais baixo, né, porque é muito baixo. Eu acredito que para fazer 1 quilo de tampinha, vocês devem precisar de bastante tampinha, assim como lacre de segurança. Essa cadeia produtiva de vocês estão, assim, comercializando com quem dentro desse projeto de vocês? É interessante que vocês procurassem uma empresa que talvez recicle, que tenha uma responsabilidade mais assim explícita com esse processo, no sentido até de agilizar, porque eu estou vendo que vocês estão buscando parcerias com as veterinárias, clínicas veterinárias, que, por outro lado, elas não farão esse serviço de graça. Vocês precisarão de um recurso mínimo. Sim. Então, talvez fique aí como sugestão de vocês, ver quem está comprando, para quem que ele está vendendo, e, de repente, tirar um pouquinho o intermediário desse processo para rentabilizar o projeto de vocês. Mas eu gostaria de fazer também uma pergunta para a Maria de Fátima. Maria de Fátima, quando você sentiu que esse projeto seu foi abraçado, né? Porque existe uma coisa que eu acho muito interessante, esse mindset, é quando as pessoas compartilham do mesmo objetivo. Eu gosto muito do Napoleão Hill, eu escrevo vários artigos sobre ele. Quando você sentiu que as pessoas, quando você jogou a bola, e as pessoas seguraram a sua bola, disseram, isso é muito bacana, vamos ficar juntos, até crescer, porque hoje você colocar um projeto numa universidade não é fácil não, porque tem o professor, às vezes o professor fica um pouquinho enciumado, como no seu caso, porque todo mundo quer ser pai de uma criança bonita, né? Sim. E o que você sentiu na hora que você viu que o seu projeto, porque de repente a sua cabecinha deitou ali e começou a pensar nisso. Mas no outro dia aquilo já não foi o pensamento, que virou uma realidade. Sim. E a responsabilidade sua deve aumentar também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu falo que era um sonho, né, que a gente tinha como espelho, né, os outros estados que deram certo, mas a gente não sabia como ia ser a repercussão aqui em Juiz de Fora. E nós, estudantes da medicina veterinária da Universo, nós somos a primeira turma da Universo, né, de medicina veterinária. Então, esse também era um grande medo meu, se a universidade iria aceitar esse projeto. Mas, graças a Deus, ele foi muito bem aceito. E quando o público, né, assim, a população de Juiz de Fora começou a abraçar o projeto, é como se estivesse abraçando um filho, né? Eu que sou mãe, já tenho essa experiência, posso dizer, como se abraçasse um filho. É muito bom. Muito bom. E é um projeto que dá certo, né? Já deu em outros estados e deu certo. E a professora Juliana está aqui, que não vai me deixar negar. Realmente é como se fosse um filho. Porque todo lugar que você escutar falar do JF Ecopets, a Maria de Fátima está lá junto. Porque eu quero acompanhar, né? Apesar do projeto ser de todos, né? Todos os estudantes de medicina veterinária abraçaram esse projeto também. Muito bem. Entendeu? Todos estão como voluntários. Então, isso foi muito bom. Muito bom. E é uma coisa, gente, que é viciante. Você passa na rua, automaticamente, quando você vê uma tampinha, você já recolhe e pensa no JF Ecopets. Maria de Fátima, você citou que são 10 pontos. Sim, na cidade. por enquanto. Você conseguiria lembrar pelo menos os pontos aqui do centro, para já deixar aí mais esclarecido para o nosso ouvinte, né, que também está na rádio, e para o nosso assistente ali da TV, porque é interessante você saber e chegar lá, né? Sim. E você falou @Ecopets, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se o pessoal puder seguir, né, saber quais são as novidades. Mas aí você lembraria, ou quem sabe a doutora Juliana? Olha, eu vou tentar lembrar alguns, né, mas vocês acessando a rede social, @JF Ecopets,
lá além do endereço, quando você linka, já aparece a foto do estabelecimento, que nós achamos sim. que ficou muito interessante a pessoa visualizar, porque ela já vai saber onde fica vai. melhor realmente, fica né? melhor realmente. Nós temos na Avenida Brasil, na Praça da Estação, chama Animal Express, que ali é um ponto de recolhimento. Nós temos na Doutores da Alegria, acho que é isso, Doutores da Alegria, se eu não me Já engano. que são os Doutores da Alegria? Sim. Eles têm uma lojinha ali na Avenida Itamar Franco, quase em frente ao Stella. Ali sim. também. Eu sei onde é que é. Isso. Ali é um ponto de recolhimento. Nós temos também na Universo, né? Temos na Papelaria Universo, que fica na Avenida dos Andradas. E é o que eu lembro. Bom, você lembrou de 3, já está muito bom. Eu estou tentando acessar aqui o Ecopets aqui. Se você conseguiu acessar aí, seria até bom passar para o pessoal. Tá aí. escrito. O meu está preguiçoso. Eu assim, face ao momento que nós estamos vivendo, a Juiz de Fora e região, ela está sofrendo várias catástrofes naturais em decorrência das chuvas. Sim. Né? E agora eu comecei a refletir em cima disso, e esse trabalho de vocês, na realidade, ele pega a tampinha e pega a embalagem também, ou só a tampinha? Só a tampinha por enquanto. Só a Porque tampinha. o que acontece? A tampinha tem um valor agregado maior e, além disso, a gente ainda não tem um espaço grande para armazenar. Entende? Então, assim, a gente inicialmente negociou as tampinhas com os possíveis compradores. E aí a gente consegue armazenar um pouco na casa de cada voluntário, deixa um pouco na faculdade. É o depósito solidário. É um depósito solidário. E outra coisa aqui, ó, são as tampinhas de garrafa PET, de caneta, Caneta. creme dental, Exato. amaciante, Isso. né, frascos de remédio, potes de manteiga, requeijão, leite em pó. E não precisa, né? Você não precisa do frasco, do não, frasco só em a si, tampa. né? Só a tampa. Exatamente. À medida que vocês tiverem depósitos maiores, que isso aí com certeza vai crescer, Isso. você já Aí pode a gente pegar pode mais. expandir a Não, coleta. O mais interessante de tudo isso, porque esse material, na realidade, estava destinado a entupimento de bueiro, né? Sim. Isso também. Então a gente está vivendo, você pega as cidades hoje, você, nossa senhora, parece que aí todo mundo joga para cima das autoridades públicas a responsabilidade pelo que está acontecendo. Mas você vê assim, embalagens PET, você vê aquela coisa assim, parece um mar de plástico. Uma coisa até bonita de se ver, né? Um mar Parece de uma obra plástico. de arte, Aí né? de vez em quando Alguém você que encontra fez arte. com um sofá assim, de 6 espaços, também jogado ali. Isso não impacta em nada, desde que não chova. Então, eu acho que esse chamamento de vocês para as tampinhas, ele é fundamental e tem um apelo popular muito grande, porque não deixa de ser uma ação cidadã. Sim. E julgando a corresponsabilidade disso aí à população, porque a população também tem que se posicionar nesse negócio. Porque é uma tampinha, mas Juiz de Fora tem 600 mil habitantes. Se cada um tomar um refrigerante a 2 dias, são 600 mil tampinhas. Sim, e aonde vão parar esse negócio? Imagine leite. Refrigerante, as pessoas estão até meio que parando de tomar, mas leite, que é uma coisa que muitas pessoas consomem. Eu, por exemplo, tomo uma caixa de Mesmo leite garrafa todo de dia. água, o pessoal leva muita. Então, assim, são muitas tampinhas que são produzidas. E é mais fácil a gente... A tampinha, às vezes, ela cai, você vai abrir, ela cai da sua mão. Vai pra rua. E fica na rua, ninguém pega, fica lá. E foi o que você falou, pode realmente Vai causar pro um problema esgoto. muito sério na cidade. Em veterinária, a gente tem um conceito muito importante que é chamado saúde única. Então, o conceito de saúde única, não sei se vocês já conhecem, é uma preocupação, é um conceito que engloba a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. E a gente quis que o projeto fosse pautado nesse conceito de saúde única. Uma vez que o recolhimento das tampinhas pode ajudar na questão ambiental, né? Porque a gente está reciclando um material. Acaba ajudando outras espécies. Exato. Todos os nossos postos de recolhimento, os nossos frascos de recolhimento são feitos com material reciclável. Então, a gente pega
aqueles galõezinhos de PET, aqueles galões de 5 litros, e a gente faz um buraquinho e deixa no posto de recolhimento para as pessoas depositarem as tampinhas. Nós pegamos caixas de papelão ou caixas de feira para fazer um recipiente maior, né, para recolher essas tampinhas, então a gente reaproveita todo esse material. Então, além disso, nós temos o conceito da saúde animal, que a gente diminui essa população, né, desses animais de rua e evita a transmissão de doenças e a ocorrência de doenças nesses animais, e também na questão da saúde humana em frente às zoonoses. Perfeito. Gente, nós estamos caminhando para o final do programa. O meu parecer, assim, a minha impressão é que para que você possa querer que o poder público faça alguma coisa, você tem que servir de exemplo. Né? Então, afinal de contas, quem coloca o poder público lá somos nós. Sim. Na realidade, nós somos o público, né? E faremos do poder público aquilo que for a nossa imagem. Não é isso? Exato. Eu acho que essa iniciativa de vocês é louvável e, mais do que isso, ela é pautada numa ciência. Vocês sabem o que estão fazendo Sim. e aonde querem chegar. Sim. Né? E vocês tendo essas mídias sociais podem esclarecer a população. Cirilo, você quer fazer alguma... Não, eu só vou conclamar os empresários da cidade, principalmente os ramos de gastronomia, bares, restaurantes, para ajudar na campanha, né? E quem sabe faz até um convênio futuramente com a própria prefeitura no sentido de coletar esse material, porque a prefeitura ela tem uma dificuldade, assim, acredito sim. Lidar com cães e gatos abandonados é muito difícil, por mais que ela se esforce, e tudo que agregar no sentido de transformar a nossa cidade uma cidade mais saudável seria interessante. Então, pedir aos empresários que arranjem uma forma de coletar as tampinhas. Quem sabe daqui a um tempo vocês têm um grupo de voluntários que vão passar nesse estabelecimento. Pega 20 aqui, 30 ali, no final do dia tem milhares de tampinhas. E parabéns pela campanha. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês gostariam de finalizar, só para a gente deixar vocês finalizarem? Pode, né? Eu gostaria de tirar até uma dúvida, né, que muitas pessoas estão perguntando, que foi aquilo que o senhor falou, por que não da garrafa PET e sim a tampinha? É bem curioso porque o depósito onde nós vamos vender essas tampinhas, o próprio dono do depósito falou para a gente que a dificuldade deles é porque não consegue prensar a garrafa PET se ela estiver com a tampinha. Então, o próprio depósito tem uma dificuldade de tirar essas tampinhas. Ele, graças a Deus, né, ele selecionou os nossos voluntários para irem até o depósito, tirar as tampinhas da garrafa PET para que ajudasse ele com essa, né, prensa das garrafas. E, com isso, ele vai comprar as tampinhas que nós vamos retirar dele. Bacana. Então, só para deixar, né, bem esclarecido, porque as pessoas têm essa dúvida, né? O porquê a tampinha e não a PET. É tudo uma questão de logística. Sim. Doutora. Eu gostaria de agradecer, primeiro, a oportunidade para a gente estar divulgando, o nosso projeto, né? E, assim como o Cirilo disse, convidar as pessoas que tenham interesse em ajudar de alguma forma a estarem entrando em contato com a gente pelas redes sociais, e para que esse projeto seja realmente abraçado pelo nosso município, porque a nossa ideia é que as benfeitorias sejam para todos, não é mesmo? Para todos, perfeitamente. Gente, então eu vou finalizando aqui o programa, agradecendo a presença da doutora Juliana, da educanda, né? Maria de Fátima, do meu amigo Cirilo aqui, que sempre contribui muito aqui no comando do programa. E vou pedir para você curtir, compartilhar, né? Toca lá no sininho para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui do canal da TVE. Você que está na rádio aí sempre nos acompanhe, segundas, terças, quartas e quintas, porque nós temos sempre um assunto novo de utilidade pública e que pode esclarecer a população. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua assistência e até o próximo vídeo.